E aí, povo, tudo bem com vocês? Então, estamos mais uma vez aqui, voltando com nossos slidezinhos do filo cordata. Lembra que a gente está estudando reino animalia, esse é nosso último filo, né? Um filo bem complexo, no qual nós estamos aqui incluídos, né? Nós somos cordados, certo? A aula passada, a gente estudou os cordados que não têm crânio, que são os urocordados. Lembra das acídeas? Parece meio que uma esponjinha assim. E os cefalocordados, né? A gente viu que é um animal assim fininho, né? Lembra do anfioxo? A gente também começou a estudar os eucordatas, que são os craniados, então eles vão ter crânios, que é antigamente chamado de vertebrados, né? E hoje em dia se chama craniado. E nós vimos os agnatos, que são os animais sem mandíbula. Lembra que tinha o peixe-bruxa, né? Peixe-bruxa, e tinha a lampreia. Esse era um parasita, um exoparasita. Esse aqui, ele come restos de alimento do mar, enfim. Vimos tudo isso, qualquer coisa, vá lá rever de novo. E hoje nós vamos começar, né, esse queridão aqui, que são os gnatostomados, que são os animais que têm mandíbula, né, então que conseguem fazer a movimentação de abrir a boca, né, e fechar a boca, ok? Dentro deles nós temos os peixes e os tetrápodes. Peixes a gente vai dividir em cartilaginosos, são os peixes que não têm aquela espinha de osso, né? E os peixes ósseos, certo? Aqui vão estar os tubarões, vão estar as arraias, e aqui vão estar a maioria dos peixes que a gente, né, acaba se alimentando, que tem aquele esqueletinho clássico, né? Que a gente vê nos desenhos, assim. Então, são os peixes ósseos. E vamos dar uma entradinha aqui nos tetrápodes. A gente vai falar hoje só dos anfíbios. Aí na próxima aula a gente vem aqui com aves e répteis e finaliza com mamíferos. Nossos queridos mamíferos, que somos nós também, tá bom? Então, os gnatostomados são animais com mandíbula, lembrando que a mandíbula, né, essa estrutura articulada aqui, que permite então essa abertura maior da boca. Então, a mandíbula é considerado o maior avanço da evolução dos vertebrados, porque permitiu ataque, defesa, permitiu que esse animal escavasse, que ele transportasse, que ele fizesse a cópula, né? Então, a boca, ela permite uma ampliação do nicho ecológico. O nicho ecológico é o que ele faz, o que ele come, aonde ele habita. Então, a possibilidade de abrir a boca, porque os agnatos era só aquela boquinha circular, então só dá para comer pouca coisa. Aqui não, aqui dá para comer muita coisa, né? E aí, como eu falei, tem duas superdivisões, né, chamadas superclasses, que é a classe peixes e a classe tetrápoda, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa classe peixes. Nessa classe peixes, aqui a gente começa falando um pouquinho sobre peixes. Eles são um grupo de animais que tem uma forma corporal incrivelmente diversa. Então, você tem aqui um baiacu, um tubarão, uma arraia, um cavalo marinho, né, Nemo, Dory, enfim, é muito complexo, certo? Eles têm toda essa capacidade de diferença, simplesmente todo mundo aqui é peixe. Quais são outras características, né, da superclasse peixes? Características gerais. São animais aquáticos, então não tem peixe terrestre, pode ser tanto doce quanto salgado, né? Eles geralmente têm uma forma hidrodinâmica, seja aquele peixe clássico, né?
seja o tubarão, seja a raia, mas tudo tem uma forma hidrodinâmica, uma forma que consegue se movimentar melhor na água. Eles vão ter uma escama de proteção, então até mesmo o tubarão tem uma escama, é uma escama bem pequenininha, aí a gente quase não vê. Só que para poder também ficar nadando melhor na água, eles têm várias glândulas que produzem um muco, uma gosminha. E aí essa viscosidade ajuda a nadar melhor. Então, vão ter nadadeiras, né? A questão do movimento. E aí, para flutuação, tem duas opções. Ou vai ter óleo no fígado, certo? E isso aqui, vocês anotem aí que vão ser nos peixes cartilaginosos. Lembra que aqui é o tubarão. O tubarão, o pessoal mata ele para pegar aqui o óleo, né? O ômega 3 do tubarão, dos peixes. Então, o óleo é o tubarão e é os peixes cartilaginosos. E a bexiga natatória são os peixes ósseos. Né? A gente vai ver que está relacionada como se fosse um pulmão primordial, um pulmão primitivo. Eles vão ter órgãos sensoriais, então a gente vai ver nos tubarões e alguns peixes uma linha lateral, ampolas de Lorenzini, e também vão ter um olfato já desenvolvido, que a gente vai ver aqui a função de cada um. Respiração branquial, né? Vive na água, respira por brânquias, então vão ter as branquezinhas que a água passa e aí vai filtrando o oxigênio e liberando o CO2. A circulação é simples, né? Que é circulação simples. Você vai ter um coração e aqui é o corpo, né? O sangue ele vai vir, passar pelo coração e passar pelo corpo. Aí completou um ciclo. Passa pelo coração e pelo corpo. Simples é quando passa no coração uma vez. Completa é porque o sangue com oxigênio não se mistura com o sangue com o carbono, né? Ou seja, o sangue arterial não se mistura com o sangue venoso. Vamos se acostumando com essas palavras aí. Vamos lá. Então, a superclasse peixes, nós vamos ter os peixes cartilaginosos. E aí temos essas classes aqui, essas subclasses. Esse holocéfale, que é um peixe, é uma quimera, é um peixe bem primitivo, bem antigo. A classe Elasmobranque, que é a mais conhecida, que nessa classe a gente tem as arraias e os tubarões, então eles são primos aqui, primos bem próximos. E com o peixes ósseos, a gente tem duas classes mais conhecidas, que é a Actinopterige e a Sarcopterige. Lembrando que a diferença é que a Actinopterige vai ter essa cauda assim, ó, com duas pontinhas, e o Sarcopterige é mais assim, arredondado. Vamos falar um pouquinho aqui dos cartilaginosos, a gente vai falar, então a gente viu aqui que tem essa quimera, né, que é um peixe menos conhecido, mas basicamente o que a gente tem que saber dos cartilaginosos, obviamente, que eles apresentam um esqueleto cartilaginoso, eles também são conhecidos de condrícteos, que condro é cartilagem e íctio é peixe, então a ciência que estuda os peixes é a ictiologia. Tá incrível aqui, viu? Ictiologia, estudo dos peixes. E a boca dos condrícteos é aqui, ó, é ventral. Boca ventral, aqui é o ventre, né? Aqui é o ventre, aqui é as costas. Boca ventral. Falou em boca ventral, é cartilaginoso, é condrícteo. Ok? Boca ventral, boquinha aqui, ó, ventral. Boca ventral, boca ventral, boca ventral, boca ventral. Então, geralmente aqui eles vão ter um ramo dorsal, né?
tem essa nadadeira, né? E a nadadeira ventral, a dorsal e a ventral. Os tubarões, aqui a gente vê as fendas branquiais, certo? E como eu falei, tem as escamas de tubarão, só que é bem pequenininha. E, interessantemente, a escama do tubarão, ela é muito parecida como ocorre a formação do nosso dente. Tá vendo aqui? Tem polpa, tem epiderme, tem dentina. A forma como surgiu aqui a escama do tubarão é muito parecida com os dentes dos mamíferos. Partiu o próximo. Então, com relação aos tubarões, eles têm nas narinas quimiorreceptores que localizam presas, localizam substâncias que as presas liberam a quilômetros de distância. Por isso que os tubarões são considerados os grandes, né, caçadores, os grandes predadores dos mares, porque eles têm um sistema nervoso muito impressionante. Então, tem olhos extremamente eficientes, né, sem pálpebras, então eles não fecham os olhos. Eles têm uma linha lateral que vai detectar variação de pressão, então por isso que quando você se mexe, ele sabe que tem uma coisa se mexendo ali. E tem as ampolas de Lorenzini, que fica aqui assim, ó, aqui, tá vendo? Pertinho aqui da boca, tem esses pontinhos aqui, que detecta corrente elétrica de baixa densidade. Ou seja, quando há a contração muscular de outros animais. Então, ele é feito para perceber o que acontece nele, né? O que mais? Os tubarões, eles são dioicos, então tem tubarão fêmea e tubarão macho. Eles vão ter uma nadadeira diferenciada, o macho, que seria o equivalente ao pênis, onde vai acontecer, onde ele vai, né, injetar o órgão, né, porque a fecundação é interna, certo? Aí depois a fêmea elimina os ovos já fecundados na água, ou alguns deles podem manter no corpo. Então aqui, ó, os ovinhos dos tubarões. Os tubarões, né, eles precisam ficar sempre em movimento para poder eles conseguirem respirar. Então, dificilmente a gente vê um tubarão parado, ele está sempre se movimentando devagarinho, para a água poder sempre entrar nas brânquias deles. E aqui a gente entra, então, nos peixes ósseos, né? Os peixes ósseos, eles são chamados de osteíctos, né? De ósteo de osso, né? Íctio de peixe. Então, pode ter tanto na água doce quanto no ambiente marinho, certo? É esse peixe mais comum que a gente é acostumado a pensar em peixe, com aquelas escamas mais grossas que a gente vê na feira, tratando e tal. Então, tem essas escamas maiores, achatadas. Eles apresentam bastante variabilidade de cromatóforos, que são as células da epiderme pigmentadas, por isso podem apresentar várias cores. A boca é voltada para frente, boca voltada para frente, boca voltada para frente. Então, uma boa forma de responder as questões de é cartilaginoso ou é ósseo? Cartilaginoso, boca ventral. Ósseo, boca frontal, certo? E aqui, as brânquias deles, que são aqui, ó, que estão aqui dentro, é bem vermelhinho porque tem bastante circulação. Aí tem essa estrutura aqui, que é o opérculo, que protege as brânquias. Então, quando eles respiram, né, quando eles vão movimentando isso aqui. Então, a gente já via, né, que você vê na televisão, pega por aqui e tal. É um sofrimento danado para o animal, mas enfim, eles têm essa proteção aqui, chamada de opérculo. Vamos lá. Outra coisa muito importante, que é uma característica específica do peixe ósseo, que pode ajudar você a responder aquela questãozinha chata, é a presença da bexiga natatória. E essa bexiga natatória, ela tem uma evolução ao pulmão, porque ela é, né, uma estrutura que fica cheia de ar. Não é bexiga no sentido de xixi, né? É uma bexiga no sentido de que ela fica cheia de ar e ela permite e o peixe ele consegue aumentar ou diminuir a quantidade de ar e aí ele pode flutuar ou ele pode imergir, certo? Por isso que ela está relacionada ao pulmão, porque ela fica cheia de ar. E porque, ó, além de controlar a flutuação do peixe, né, você pode ter ela
ligada à faringe, como tem o nosso pulmão, né? Ou pode ser desligada da faringe. Então, fisóstomo é ligado e fisóclisto é isolado, certo? Aqui é fisóstomo e esse aqui é fisóclisto. Nossa. Então, a bexiga natatória não é a excreção, é com relação ao gás, né? É uma glândula de gás, né? Que retira o oxigênio do sangue para poder ficar cheio de gás aqui. E depois também devolve para o sangue. Então, ó, vai ter aqui essa glândula de gás que retira do sangue. O sangue vem, barará, barará, entra aqui e fica cheio de oxigênio aqui. Ah, não quero mais, quero mergulhar mais. Aí vem e volta o oxigênio para cá, certo? Os peixes, né, eles têm olhos aqui laterais, também sem pálpebras, né? Os olhos não vê muito bem, mas percebe o movimento. Tem um olfato bem desenvolvido aqui nos poros, certo? E tem botões gustativos ao redor da boca. Então, essa estrutura aqui da cabeça deles que tem essa capacidade maior de sentidos. A maioria dos peixes ósseos, né, tem fecundação externa. Então, a gente já viu esse tipo de fecundação, né? O macho libera o espermatozoide, a fêmea libera o óvulo lá no mar, lá no meio da água. E aí, como acontece na mesma hora, eles se encontram e aí formam o zigotinho e o zigotinho vai lá se desenvolver. Nesse caso, né, a gente viu lá que para os tubarões já formava um tubarão bebê. Era um tubarãozinho pequenininho que ia crescendo. Aqui não, aqui forma uma larva chamada de alevino, que é isso aqui, ó. Alevino. Certo? Tá aqui um alevino de salmão, eu acho, né? Salmotruta. De truta. Um alevino de truta. Geralmente, né, também nos peixes, tem esse dimorfismo sexual. Que você sabe quem é a fêmea e sabe quem é o macho, certo? Então, eles são dioicos. Dioicos porque tem macho e tem fêmea, né? Como a gente já falou. E aí, a gente começa aqui a falar de um grupo que surgiu ali entre um grupo e outro. Então, a gente começa a falar agora dos tetrápodes. Então, tem uma teoria de que teve um sarcopterige, que foi o quê? Um peixe ósseo, e aqui ele tinha a nadadeirinha dele, ó, tinha as nadadeirinhas dele, certo? E ele começou a brincar mais no rasinho, e essas nadadeiras com osso, ele percebeu que ele conseguia se movimentar, e aí ele foi saindo um pouquinho aqui, porque ele tem o quê? Tem uma bexiga natatória, que tem um oxigêniozinho aqui, então ele conseguia ficar um pouquinho aqui fora. Então, tem a teoria de que os tetrápodes, né, surgiram de um ancestral, de um peixe ósseo, certo? E aí, daqui, surgiram, então, os anfíbios, e depois os répteis, e depois as aves e os mamíferos. Tudo de um peixinho ósseo que estava curioso, tipo, deixa eu ver o que tem aqui mais para fora, e aí ele conseguiu se adaptar, né? Não é tão simples assim, mas é basicamente isso. Um ancestral peixe que deu origem aos tetrápodes. Vamos lá saber quem são essa galera. Opa! Eu acho que eu tinha colocado outra coisa aqui. Os tetrápodes. Mas foi o que eu já mostrei a vocês. Dos tetrápodes a gente vai ter os anfíbios, né? A gente vai ter os répteis, a gente vai ter as aves e a gente vai ter os mamíferos. Então, hoje nós vamos estudar só os répteis
que são esses animais de transição. Como assim animais de transição? Eles vivem um pouquinho na água e um pouquinho na terra. Então, anfíbio vem de anfi, do grego duas. Geralmente na biologia contém essa palavra anfi, significa duas. E bio é vida. Então, eles têm duas vidas. Eles têm uma vida na água e eles têm uma vida na terra. Porque a reprodução inicial deles, são esse girininho aqui. Então, eles vão apresentar dois pares de extremidades locomotoras. Ó. Um aqui, aí tem outro aqui do outro lado, esse aqui. Por isso que são tetrápodes, certo? Professora, a ave não tem quatro patas? Tem, porque a ave, a pata de cima dela virou uma asa. A gente vai ver isso, tá? Professora, mas cobra não tem quatro patas. Pronto, a gente vai ver isso também na próxima aula, sem problema. Respiração pulmonar, quando eles forem adultos, mas quando eles estiverem na água vai ter que ser o quê? Branquial, certo? E como eles têm uma epiderme bem lisinha, eles têm bastante mucosa e eles precisam sempre estar perto da água. Dificilmente você vai ver sapo num lugar seco. O sapo até vê mais, que ele tem uma pele mais grossa, mas a rãzinha, perereca, que tem a pele bem lisinha, tem que estar num lugar bem úmido. Então, a gente pode perguntar para vocês quais dos tetrápodes são considerados o grupo de transição. E vocês vão saber o que? São os anfíbios, porque eles têm uma parte na água, uma parte da vida na água e uma parte da vida na terra, certo? E também por outros motivos, né? Eles não foram colocados mais próximos do ancestral assim, só por conta disso. Esse é um dos grandes motivos também. Então, aqui, ó, se não ficou claro para vocês, a gente estudou aqui. Quem vocês acham que está aqui? Aqui provavelmente é uma lampreia, um peixe-bruxa, né? É um magnato, né? Aí, quando a gente estudou os ginastostomados, a gente veio aqui para os peixes. Então, a gente tem os peixes cartilaginosos, né? A gente tem os peixes ósseos. E um indivíduozinho aqui que se diferenciou dos peixes, certo? Um peixe ósseo mais diferentinho, deu origem à galera que saiu da água e foi para a terra. Então, aqui a gente tem anfíbio, né? Representado por um sapo, um réptil, representado por uma cobra, uma ave e um mamífero. Isso aqui não é o coronavírus, tá? Aqui é só uma imagem só. Também não entendi porque que tem essas coisinhas aqui. E aí, vamos ver lá, as características gerais dos tetrápodes anfíbios, né? Então, tem essa pele lisa, fina, sem escama, que a gente, né, já sabe como é uma rãzinha. É uma queratina flexível, uma pele flexível. Eles precisam estar sempre próximo à umidade. Apresentam um muco, certo? A maioria vai apresentar cor, uma cor específica, né? Tem essas células cromatófagas, né? Cromo de cor. Eles podem ter uma coloração de advertência. Então, quanto mais bonitinho e colorido for, pode ser que tenha veneno. Veneno. Certo? Cores de advertência. Alguns animais ficam bem coloridos para fingir que tem muita cor para os predadores, para fingir que tem veneno, e não tem. Mas no caso dos anfíbios, geralmente tem. Aí, geralmente tem a glândula de veneno, fica aqui assim, mas tem que espremer para sair o veneno, certo? Então, eles são venenosos, mas não são peçonhentos. Para ser peçonhento, você tem que inocular. Então, a cobra, ela é venenosa e peçonhenta, porque ela abre a boca dela e vrau, enfia o negócio aqui no veneno e tal. Aqui não, o sapo você tem que ir lá catucar nele, você tem que ir lá espremer ele. Lembrando que aqui esqueleto é osso, mas o sapo também tem um pouquinho de cartilagem. A gente também tem um pouquinho de cartilagem, né? Bastante. Inclusive, maior chateação quando a cartilagem começa a acabar, começa a ficar mais velho, os ossos começam a baterem um no outro e começa a doer, né?
A respiração, já falei para vocês. Quando ele é pequenininho, quando ele é um girino, tá dentro da água, ele vai usar brânquias. Quando ele tá grande, ele vai usar o pulmão. Só o que acontece? O pulmão dele é um pulmão muito simples. E aí ele não dá conta. Aí é preciso que ele respire também pela pele. Então os sapos têm respiração cutânea. Então quando você joga sal no sapo, é de uma dor, é de um sofrimento. Não faça isso. Não maltrate nenhum animal. Não chute um sapo. Todos os animais são muito importantes. O sapo se alimenta dos insetos, certo? Não chute sapo, não jogue sapo, né? Tem que respeitar os animais. Ok? Então eles respiram por aqui. Se você joga sal aqui, nossa, é uma dor. Você não imagina. É jogar sal no olho. Circulação. Fechado, né? A gente já viu. Fechado é o quê? Que o sangue não sai. Que a gente viu que tinha uns animais ali que o sangue dava uma saída. Não, o sangue é só dentro de veia e de vaso. Fechado. Duplo, olha, diferença aqui dos peixes. Passa 2 vezes no pulmão. Vai ter uma circulação pequena e vai ter uma circulação maior. Desculpa, passa 2 vezes no coração. Certo? E ele é incompleto, porque ainda se mistura um pouquinho do sangue venoso com sangue arterial. Com relação à reprodução desses animais, é importante lembrar o quê? Que esses animais, eles vão ter o macho e a fêmea, geralmente um é menorzinho do que o outro, aí eles fazem a fecundação assim, externa, libera um por cima do outro, mas aqui externamente, aí forma esses ovos, que eles são gelatinosos, não tem casca. A gente vai ver aqui nos répteis, o ovo já é duro. Aqui não, fica na água uma gelatininha. Aí, ó, vai tendo aquelas clivagens, vem o embriãozinho e aí começa a aparecer o girino, com brânquias, certo? E aí vai crescendo. E ele já fica assim, ó, vai ficando assim por um bom tempo, ou por aqui. Pode demorar meses ou anos, certo? Até que aconteça o quê? A metamorfose. Esses animais sofrem uma metamorfose grande, certo? E são hormônios da tireoide. Como é o nome desses hormônios? Tiroxina, que são responsáveis por essa metamorfose, certo? E nós temos aqui, finalmente, então, a classificação dos tetrápodes. Anura, que são animais sem rabo, sem cauda, é Saperereque rã. O sapo tem aqui essa pele mais grossa, a Perereque rã, a diferença é mais um pouquinho do tamanho, né? Não é muito fácil distinguir, tem as características. Aí a gente tem esse grupo Urodela, que são os que tem cauda, ou seja, chamado de caudata. Tem essa figurinha aqui, ó, com essa carinha feliz. E os ápodas. Ápoda, lembra? A significa que não tem. Poda é pé. Professora, pelo amor de Deus, um tetrápode sem pé. Minha filha, aconteceu. Assim caminha a humanidade, a natureza. Perderam. Aí só tem um representante, né? Que são as cecílias, que são as cobras cegas. Então, preste atenção. Aqui é anfíbio, não é cobra. Cobra a gente vai ver aula que vem. Então, aqui a gente teve aqui um ancestralzinho. Que ancestral era esse? A gente viu que foi provavelmente, né, a teoria que foi um peixe ósseo. E aí ele deu uma saidinha para a água. E aí ele originou os anfíbios. E os anfíbios sem cauda, com cauda e sem pernas. Aí surgiu uma estrutura aqui, ó. Aí já deu origem a outros. Aí isso aqui fica para a próxima aula, para o próximo capítulo, neste mesmo canal, certo? Foi que a gente viu hoje. A gente viu hoje os peixes. Peixes podem ser cartilaginosos ou ósseos.
Cartilaginoso, principalmente quem? Ali as raias e tubarão. Boca ventral, naquela boquinha ventral. Tem óleo para a questão da flutuação, certo? Aqui tá meio bagunçado isso aqui, né? Para a questão da flutuação. E os peixes ósseos, a boca é frontal, e principalmente bexiga natatória. Professora, bexiga natatória tem xixi, né? Não, não tem urina. Bexiga natatória tem oxigênio, por isso que ele pode ser considerado um pulmão inicial, um pulmão primitivo. Bexiga natatória. Aí a gente viu que provavelmente um peixinho desse aqui decidiu dar um passeio e foi ficando, e deu origem ao primeiro tetrápoda, que são os anfíbios, que são esses grupinhos aqui. Qual a principal característica do anfíbio? Metade na água, metade na terra. Metamorfose para sair da água para a terra. Ok? Então tá bom então. Vejo vocês na próxima para a gente continuar e quase finalizar os estudos com os animais. Beijos, obrigada por ficarem até aqui.